Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Ahsoka Tano definitivamente é uma das personagens que mais ganhou espaço no universo de Star Wars. Sendo apresentada de forma tímida como a aprendiz de Anakin, logo conquistou a todos nas Guerras Clônicas até se tornar a grande heroína que conhecemos em sua série live action. Mas esse caminho não foi nada fácil e para preencher algumas lacunas da sua vida, como por exemplo o que aconteceu com a personagem logo após ter sobrevivido ao Purgo Jedi, nós temos o livro e o audiolivro Ahsoka. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se apaixonar por essa dimensão. Esse livro foi escrito pela A.K. Johnston, que é a mesma autora de A Sombra da Rainha e faz parte do universo expandido canônico da saga. Por aqui ganhou essa belíssima edição pela Universo Geek, que agora publicou o audiolivro de Ahsoka. Então eu li esse livro junto com o audiolivro e foi uma das experiências literárias mais imersivas que eu já tive. Falando um pouco da história, esse livro se passa 18 anos antes da Batalha de Yavin, mostrando como a antiga Padawan sobreviveu à Ordem 66 e agora ela precisa se esconder em planetas distantes do núcleo para continuar viva. E é muito interessante porque, assim como em A Sombra da Rainha, a autora vai nos apresentar um prólogo na qual possui algum momento da personagem que nós já vimos em alguma produção audiovisual. Eu acho bem legal porque acaba sendo uma assinatura do estilo da autora, ao mesmo tempo que, ao mostrar essa cena, traz uma certa familiaridade para o leitor. A história começa com a personagem seguindo seu caminho padrão. Depois de uma curta temporada em algum planeta, ela aproveita a distração de todos com o Dia do Império e vai embora. Assim, ela vai partir em direção a Haada, que é uma pequena lua agrícola que parece que não vai atrair a atenção de ninguém importante. Mas é claro que o Império repara na lua e vai até lá para começar a explorar o seu povo e os seus recursos naturais. E mesmo sendo um povo simples, eles querem resistir a esse domínio imperial pelo bem de suas próprias terras. E assim, Ahsoka começa a ajudá-los com algumas táticas. A única questão é que quando o plano sai errado, o seu disfarce corre perigo e agora ela precisa decidir se ela irá agir ou continuar escondida. Inicialmente parece uma premissa simples e até repetitiva, já que é o caminho comum feito pelos Jedi que sobreviveram ao Purgo, mas a partir dessa motivação, o livro vai nos entregar uma série de informações e eventos essenciais para o desenvolvimento da personagem. Até porque a Ahsoka de Clone Wars é muito diferente da Ahsoka de Rebels e da sua série em live action, e o livro vai justamente preencher esse espaço. Nós compreendemos como o Império criou os Inquisidores e o seu objetivo com isso, e como esses novos personagens vão explorar a galáxia e amedrontar o seu povo. Também vemos como a Ahsoka conquistou seus sabres de luz branco até obter a identidade de Fulcrum, ou seja, são momentos essenciais que conectam as histórias das várias mídias de Star Wars. E se temos esses momentos, temos muitas referências e personagens já conhecidos, sejam eles apresentados na história ou apenas mencionados, o que já traz uma emoção para o fã, até porque essa história se passa num período muito delicado, num período de transformação, em que uma parte da galáxia se sente derrotada e a esperança está surgindo aos poucos. E é muito legal porque esses momentos são desenvolvidos de uma forma tão delicada, tão mística, que mantém toda a essência da filosofia Jedi, mesmo que a Ahsoka precisasse passar por algum tipo de conflito físico para superar os seus obstáculos. Também é muito legal acompanhar o desenvolvimento da Ahsoka, que foi escrito de uma forma bem harmoniosa. Ela continua abusada, só que agora ela tá saudosista. Ela possui ainda uma ligação muito forte com Anakin, com a Ordem Jedi, e ela sente todo o peso, toda a culpa de ter saído da Ordem. Ao mesmo tempo, ela vai ter uma nova visão sobre a vida, né? Ela vai perceber a natureza de uma forma diferente. Ela vai conhecer novas pessoas, pessoas boas que a aceitam, mesmo sem conhecê-la. E, consequentemente, ela vai descobrir novos vínculos. Algo interessante é que, diferente do Obi-Wan que se fechou para a força de acordo com a sua série, a Ahsoka continua sentindo, continua praticando os seus ensinamentos. Apesar de que, ao mesmo tempo, existe todo um medo ao redor da personagem por ter que viver escondida. Existe toda uma apreensão em relação a ser descoberta, e essa apreensão se torna cada vez mais intensa quando a personagem está diante de certos questionamentos. Questionamentos até simples para as pessoas, mas que acabam sendo complexos para os Jedi. Agora, em relação ao audiolivro, foi uma experiência muito interessante e enriquecedora. Eu não tenho o costume de acompanhar audiolivros, então acaba sendo algo muito novo para mim, ao mesmo tempo em que eu acho legal que traz uma certa pegada clássica ao fazermos referência às radionovelas. Mas como estamos falando de Star Wars, o audiolivro excedeu as expectativas. Não foi uma simples narração.
Assim, a narração por si só já foi muito bem desenvolvida, já que a narradora ela vai mudando o tom de voz ao longo das cenas em determinados momentos, muda o tom de voz nas falas dos personagens, mostrando a diferença entre eles, o que acaba fazendo com que a história flua de uma forma muito mais natural. Além disso, o audiolivro possui efeitos sonoros e uma trilha sonora instrumental bem ao clima de Star Wars. É algo novo e original ao mesmo tempo, e os efeitos sonoros trazem uma imersão muito maior à história, principalmente o som do blaster ou do sabre de luz, que já traz aquela expectativa de que algo crucial vai acontecer. A narrativa evolui de uma forma bem equilibrada. Ela começa um pouco mais lenta em um momento em que a Ahsoka também está devagar, querendo ficar escondida, e começa a acelerar quando a personagem vê que ela não pode mais ficar parada e encontra uma nova forma de ajudar a galáxia. E no final, quando a gente chega ao clímax, nós encontramos a mais pura essência de Star Wars. Nós temos diversas cenas de ação, a luta contra o Império, a fagulha da rebelião e principalmente o contato mais profundo da personagem com a força. Isso tudo em audiolivro fica muito emocionante. O audiolivro por si só já é uma grande experiência. Além dos efeitos sonoros complementarem, darem uma profundidade maior à história, principalmente nas cenas de ação, a trilha sonora do livro conversa com a trilha sonora de outras produções de Star Wars, o que já gera uma sensação, uma emoção conhecida pelos fãs e faz com que a gente fique cada vez mais próximo a essa história apresentada. Definitivamente, a experiência do audiolivro é única e eu não vejo a hora de ouvir mais audiolivros sobre Star Wars. Mas e vocês? Já leram Ahsoka? Já ouviram Ahsoka? Não? Ficaram curiosos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!